Oi, pessoal! Hoje eu quero começar com uma pergunta bem direta. Onde estão os homens? Onde estão os homens indignados com o que está acontecendo com as mulheres nesse país? Porque nos últimos dias o que a gente viu foi uma sequência de feminicídios bárbaros. Histórias que, sinceramente, não dá nem para descrever em detalhes sem passar mal. E ao mesmo tempo, eu vi uma coisa diferente acontecendo nas redes. Muitas mulheres, muitas feministas, marcando homens, chamando homens, cobrando posicionamento, pedindo que eles saiam do conforto da neutralidade. Tem algo de novo no ar no meio dessa barbárie. Na última década, sempre que estourava, ainda toda semana, todo dia acontece um caso de violência contra a mulher, quem é que você via revoltada, escrevendo texto, lotando manifestação, fazendo campanha? A gente, nós, as mulheres, sempre nós. Os homens em geral ficavam e continuam quietos. Um silêncio que pode até ter várias explicações. Culpa, defensiva, medo de falar besteira, medo de ser cancelado, mas que no fim funciona como o quê? Omissão. Porque diante de uma cultura de violência, silêncio é posição. E a posição a favor de quem agride. E aqui eu vou colocar o dedo na ferida, inclusive do nosso lado. Ao longo desses anos, o conceito de lugar de fala, que é importante, necessário, fundamental para a gente entender que experiências diferentes têm pesos diferentes, também foi usado muitas vezes como lugar de cálice. Essa expressão, lugar de cálice, foi usada pela psicanalista, jornalista e escritora Maria Rita Kell, que foi muito atacada por isso. O que ela apontou, e que eu acho que vale a reflexão, é o risco de transformar um conceito que nasceu para ampliar vozes em mais uma forma de veto. Você não viveu isso, então você não fala. O problema é que quando a gente usa o lugar de fala como uma porta de entrada para uns e uma porta trancada para outros, a gente deixa de produzir laços sociais. Em vez de trazer para a conversa, a gente levanta uma plaquinha de não entre. E isso tem dividido homens e mulheres. E dá para entender por que aconteceu essa coisa do lugar de cálice. Depois de séculos de opressão, de interrupção, de homem explicando o que a gente sente melhor do que a gente mesma, de sermos tratadas como exageradas, histéricas, loucas, era natural querer falar sem um tutor ao lado, sem o homem corrigindo, concluindo a frase, traduzindo o que a gente diz para o idioma masculino. Só que em muitos espaços, o preço disso foi empurrar homens para um canto bastante confortável. Então tá, já que eu não posso falar, não vou fazer nada. Me excluíram do debate, o problema não é meu. O silêncio virou álibi. Eu me lembro de um podcast que eu participei há uns 10 anos, sobre feminismo. E num determinado momento o apresentador perguntou para outra feminista se homens eram bem-vindos na página que ela mantinha nas redes. E a resposta foi rápida. São, desde que não abram a boca. Não era só uma piada, era um desabafo, era dor, era cansaço, era agressivo, é verdade. Mas era ao mesmo tempo o retrato perfeito desse impasse que a gente se meteu. Como é que a gente quer que eles mudem se a regra do jogo é ficar de fora? Como esperar que eles entendam as demandas do feminismo se eles não participam da conversa? É uma ilusão achar que o homem vai se candidatar a aluno ouvinte da aula de feminismo, quietinho lá no fundo da sala, fazendo as anotações, num caderno enorme, sem nunca abrir a boca. Esse cálice, claro que não tem nada a ver com o silenciamento histórico imposto às mulheres. Não dá nem para comparar. O homem não perdeu emprego, guarda dos filhos ou a vida porque opinou sobre gênero, mas muitos se acomodaram nessa posição confortável. Não estudam o tema, não confrontam amigos, não questionam piadas, não encaram o próprio machismo. Ficam assistindo, bem lá de longe, como se fosse um problema das mulheres com os outros homens, nunca com eles. Como se o agressor fosse sempre aquele monstro da matéria do jornal, o cara distante, nunca o amigo, o irmão, o colega de trabalho, o chefe, o influencer que ele segue. Só que a verdade é simples e incomoda. Não se faz revolução sozinho. Eu vou repetir isso 1000 vezes. A gente não vai mudar a cultura da violência sem que os homens
se tornem aliados. E aliado, gente, não é só aquele cara, aquele homem perfeitinho, até porque não existe, né? O cara certificado de uma banca examinadora feminista com um diploma na parede. Aliado é o cara disposto a ouvir, a recuar quando erra, a aprender, a pedir desculpa, a admitir que já foi machista sim, que já passou do ponto, que já colaborou com esse sistema. E principalmente, é o cara que se mete quando vê outro homem passando do limite, em qualquer situação. Que não ri da piada, que não acoberta um amigo, que não diz isso é problema de casal, não vou me meter. Quando tá vendo uma situação clara de abuso. Então, o chamado que tantas mulheres fizeram essa semana e continuam fazendo, não é um sermão moralista, não é uma prova oral para ver se o homem é desconstruído o suficiente. É um convite. Em vez do lugar de cálice, o que a gente está oferecendo é um lugar na conversa e, mais ainda, um lugar de ação. Não dá mais para ser espectador da barbárie. Ou vocês entram na roda ou a roda não gira. E aqui entra um ponto importante. Nós, mulheres, precisamos abrir essa roda, porque tem um outro lado dessa história que a gente não pode ignorar. O discurso de guerra dos sexos, hoje muito embalado por influenciadores Red Pill, que ganha eco justamente porque ali muitos homens têm encontrado acolhimento, narrativa e identidade. Para quem não está familiarizado com o termo, Red Pill é toda uma turma de gurus digitais que vendem um pacote de masculinidade baseada em controle, superioridade, humilhação de mulher, medo de perder privilégio. E eles fazem isso oferecendo o quê? Acolhimento, comunidade. Um grupo onde o cara é ouvido, elogiado, defendido, mesmo quando está sendo claramente violento ou misógino. Se os únicos espaços que recebem os homens de braços abertos são justamente os que nos odeiam, os que chamam o feminicídio de exagero da mídia, os que dizem que mulher depois de uma certa idade é um produto usado, sinceramente, né? O resultado não deveria nem surpreender ninguém. A gente está perdendo essa disputa de afeto, e o afeto é o que move as pessoas, não é só um argumento racional. Então, quando eu pergunto onde estão os homens, eu estou dizendo também, nós estamos aqui. Não é para passar a mão na cabeça, não é para aliviar a responsabilidade, não é para dizer, coitadinho do homem, tá confuso, como tem gente que fica dizendo que eu faço, mas para propor uma coisa mínima, uma aliança contra a desigualdade e contra a violência. Uma sociedade melhor, pessoal, uma sociedade melhor para as mulheres é necessariamente um lugar melhor para os homens também. Um mundo em que o homem não precisa performar brutalidade para ser aceito no grupo, em que ele pode ser cuidador, vulnerável, gentil, e isso não é motivo de chacota, em que ele não precisa escolher entre ser um homem de verdade ou ser um homem decente. Então, se você é homem e está vendo esse vídeo, esse chamado não é para você vir se justificar, não é para dizer nem todo homem, a gente já sabe que nem todo homem mata, bate, persegue, mas todo homem vive numa cultura que permite que alguns ainda façam isso tudo num silêncio constrangedor. O convite é para você escolher que tipo de homem você quer ser, o que finge que não viu nada ou o que topa entrar na conversa, rever a postura, puxar o amigo pelo braço e dizer, cara, isso tá errado. E se você é mulher, o convite é outro. Não é fácil, eu sei, mas a gente vai ter que disputar esses homens com o discurso de ódio. Chamar de volta o amigo, o irmão, o colega, o namorado que começou a repetir bordão Red Pill. Não só com bronca, mas com conversa, com limite, claro. E quando der, com paciência. Não para passar pano, mas para dizer, aqui também tem espaço para você, desde que não seja às nossas custas. Essa pergunta, onde estão os homens, não é uma acusação, é um teste de presença. Vocês estão do lado de quem? Do lado dos que tratam a nossa vida como descartável? Ou do lado de quem está tentando, com todos os limites, construir um mundo em que ser mulher não seja risco de morte? A resposta dessa vez não vai vir só das mulheres. Vai depender do que os homens escolherem fazer, claro, e do quanto a gente vai conseguir manter os homens nessa conversa, como aliados, e não como inimigos. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha
a nossa van filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar, dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Ah, vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.